Esse é o principal motivo do porquê que a questão da reconciliação nacional de Angola não poderá ser possível. E nós gostaríamos de saber a sua opinião relativamente a esses pontos ou a esse ponto principal que nós vamos frisar aqui neste vídeo. Assista a vídeo até o fim que nós vamos nos debruçar a respeito do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional de Angola. Saudações vão de acordo ao fuso horário que você está nos assistindo nesse exato momento. Gostaríamos de pedir, se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se nesse canal. E qual é o seu ponto de vista relativamente à questão da reconciliação nacional, o dia 4 de abril? Época essa em que Angola acabou por alcançar a tão almejada paz depois de 30 anos de conflito, de guerra civil que abalou Angola num período de 30 anos. Tudo porque no ano de 1992, então Angola pela primeira vez entrou num sufrágio universal. Exatamente isso. Angola teve as suas primeiras eleições gerais no ano de 1992, na qual estavam na corrida José Eduardo dos Santos, o presidente do MPLA naquela altura, o presidente da UNITA, o Dr. Jonas Malheiro Savim, e também no lado da FNLA esteve Olden Roberto. Mas, segundo os resultados que saíram deste mesmo pleito, primeiro de Angola, o outro lado da UNITA, assim diz a história do outro lado do MPLA, não satisfeita pela situação dos resultados das eleições de 92, então decidiu pegar nas armas e arrastar Angola para o conflito civil que dizimou milhares de vidas humanas, provocou milhares ou milhões de deslocados em Angola, muitos dos quais ainda se encontram na diáspora. Você que é angolano e se encontra na diáspora desde a altura em que Angola vivenciou aquele conflito civil, diga aqui nos comentários quando é que você abandonou Angola em função da situação que Angola vivenciou ao longo daquele período todo. Mas depois deste conflito todo, o calar das armas, felizmente para Angola, a paz acabou por ser alcançada no dia 4 de abril de 2002. E eu naquela altura, ou neste período de 2002, a altura em que Angola acabou por declarar-se completamente em paz, eu tinha apenas 3 anos. Quantos anos é que você tinha ou tiveste neste período na qual Angola havia proclamado a sua paz no dia 4 de abril? Converse conosco qual foi a sua experiência, de onde é que você celebrou. Eu ainda tinha apenas 3 anos. Pois é, por que a questão da reconciliação nacional de Angola vai ser um caso praticamente impossível? Principalmente enquanto o MPLA estiver no poder. Perceba esse ponto e nós queremos que você acompanhe a nossa linha de raciocínio e diga aqui nos comentários qual é o seu ponto de vista e quais pontos que você concorda conosco. O ponto principal tem que ver com a história. Nós sabemos que quem ganha geralmente um conflito ou uma determinada disputa é quem dita as regras do jogo. É quem vai determinar como é que a história vai ser contada. É como é que vai determinar quem são os heróis e quem é o vilão do outro lado. Ai dos vencidos, já dizia um certo adágio. Não te envolvas num conflito enquanto você não tiver garantias suficientes de que você poderá vencer. Porque se tu perderes um determinado conflito, até a tua própria história, você vai acabar por ser vitimizado. Temos muitos exemplos práticos, como por exemplo a questão de Hitler na Alemanha. Perdeu a guerra, quem é Hitler agora? Temos também outro caso, o próprio Bin Laden. E muitos outros exemplos nós poderíamos aqui frisar. A questão da história é o grande entrave para a reconciliação de Angola. Nós celebramos recentemente a Batalha do Cuito-Cuanaval, em que se diz, por parte dos membros do MPLA, de que serviu para libertar a África Austral. E a partir daquele período, a África Austral ficou libertada e teve fim o regime do apartheid, o regime racista, que naquela altura governava a África do Sul. Mas a UNITA tem também o seu ponto de vista nesta historicidade. A UNITA diz que
este conflito do Cuito com a Naval, o objetivo principal não foi este que o MPLA nos últimos anos tem contado. A UNITA chega mesmo a dizer de que esta batalha do Cuito com a Naval teve, na verdade, como objetivo principal tomar posse da Jamba e derrubar de forma definitiva a UNITA. Coisa que, segundo a UNITA, as FAPLAs não conseguiram obter esse sucesso porque encontraram grandes surpresas e assim acabaram por ter a sua derrota. Então, como forma de consolação, Dredd, porque a Batalha do Cuito com a Naval, depois da Segunda Guerra Mundial, é considerada o pior massacre que já houve, a melhor. Claro que, entre aspas, melhor não num bom sentido, porque guerras não são boas, mas do ponto de vista de estratégia, de combate mesmo no terreno, é considerada a batalha mais interessante depois daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. Você está com dúvida, você não sabe nada do que é a Batalha do Cuito com a Naval? Diga aqui nos comentários se vocês querem que nós apresentemos um vídeo ao destrinçarmos de forma completa esta maravilhosa batalha, claro que no mau sentido, que é estudado a nível internacional. Você que é angolano, provavelmente você não sabe disso. E você que é angolano, você que está na diáspora, qual é a forma de historicidade que vos passa na escola em que você frequenta quando se fala da própria história universal? Ou se tem uma história específica a narrar sobre a escola, é que na academia em que você frequenta, na diáspora, é que você acaba por receber. Então, o fator histórico tem sido um grande entrave, porque quer as datas dos heróis, as datas das festividades, a própria história em si da Angola, os símbolos nacionais, estas questões todas não estão em acordo, principalmente com a segunda maior força política em Angola. Poderíamos até aqui elencar a própria FNLA, mas, sejamos sinceros, a FNLA morreu já faz há muito tempo. A FNLA já não tem voz nem vez no xadrez político angolano. São duas forças políticas que determinam o pensamento do cidadão angolano, nomeadamente a UNITA e, em segunda instância, temos o MPLA. Então, o MPLA, que durante 50 anos e alguns dias é que tem governado Angola, então tem determinado a própria história do país, os símbolos nacionais. E esse desacordo do ponto de vista histórico é que torna impossível a questão da reconciliação nacional, porque você não tem como o teu presente estar estável quando você tem dívidas para com o teu passado. O passado que você não resolveu atrás vai acabar por te assombrar no presente e te assombrará ainda mais no futuro. É por causa disso que algumas feridas nos corações de muitos angolanos ainda não foram saradas, porque há muita mentira na história que nos tem sido passadas na academia, porque, Dredd, boa parte das pessoas que vivenciaram esse período de conflito estão vivos. Mas então por quê? Uma pergunta. Mas então por quê é que quando for para se falar da história de Angola, só é dada voz à parte vencedora? Nesse caso, o caso do MPLA, e não, por exemplo, a questão da UNITA. Outras pessoas a mais que ainda estão vivas, porque é 2002. Muita gente está viva. Por que não se pega todo esse saber que ainda estão aí, estão vivas, se compile num determinado livro? Não é sobre forma de tipo falar quem está certo no lado da história, porque quando é para se falar de história, existem lados. Vocês compilem só o material, todo o conteúdo que vocês adquirirem e coloquem à disposição das pessoas para que todo mundo tenha acesso às várias versões sobre a historicidade de Angola e assim cada um por si só tire as devidas conclusões acerca da própria história de Angola, sem influência, sem ingerência. Se queremos realmente uma reconciliação nacional, de fato, eu acho que este é o passo principal, que nós, os angolanos, não vamos aqui partidarizar, não vamos aqui colocar lados, não. Mas todos os angolanos em uníssonos, porque os que combateram naquele período
muitos ainda continuam vivos. Eu tenho a certeza que você que é angolano, o teu pai te conta muitas histórias interessantes quando muitas das vezes chega-se para se falar dessas datas tipo do Cuito Carnaval e outras datas que tem se celebrado de forma inequívoca. E eu acredito que quando o teu pai ou o teu avô, a tua avó, quando te conta sobre a história da Angola do ponto de vista dele, a maneira como ele vivenciou, você fica de fato surpreendido do lixo que nos contam lá na academia. Há uma grande discrepância e você acaba por descobrir, confesse conosco, diga aqui nos comentários, que você acaba por ficar, então a história de Angola é tão bonita assim, então por que esta versão dos fatos da historicidade angolana não é compilada e colocada num livro, de modo que todos os angolanos, sem exceção, principalmente essa nova geração, pudesse ter acesso e assim pudesse fazer juízo de valores, juízo de fatos para o bem da nação angolana. Então esse é o ponto que nós apresentamos para você do porquê que a reconciliação nacional de Angola se torna um caso impossível, porque cada um tem a sua versão dos fatos e não há um livro de fato nacional onde todas as datas, todos os acontecimentos pudessem ser compilados e cada um pudesse tirar conclusões com os seus próprios olhos de acordo com os dados que foram apresentados. O que é que você achou desse vídeo? Você gostou desse vídeo? Apresentem-nos sugestões, principalmente sobre Angola, que vocês gostariam de ter contato aqui neste canal Mundo do Nerd 360 Graus, que nós faremos questão de fazer, de acordo às vossas sugestões, um vídeo a falar do assunto que vocês nos propuserem. Se inscreva nesse canal, bota um like neste vídeo e compartilha conosco o que é que você achou. É de fato um ponto interessante? Que outros pontos é que você acha que também estão em falta e que está a minar a questão da reconciliação de Angola? Porque podemos falar de paz, mas nós sabemos que muitos corações, muitas almas ainda estão quebrantadas. Nos ajudem a bater os 50 subscritores, se inscrevendo nesse canal e botando o like neste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, valeu!